Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre miragem administrativa. A essência dessa provocação vai ser sobre um incêndio que ocorreu na COP30 e muito baseado aí na percepção que se tinha que desde quando a COP30 fez o seu anúncio já era esperado que fosse uma grande merda. O problema é que prometeram nada e entregaram uma desgraça muito louca. Os vários problemas com abastecimento de água e energia já deixou claro não a falta da estrutura em si, mas sim a total precariedade construída com só 5 bilhões de reais. As críticas do chanceler alemão, que foram prontamente rebatidas pelo presidente Lula, foi sacramentada com um incêndio que, ao que tudo indica, foi motivado aí pela precarização causada pela má gestão e superfaturamento do legado de lona que o presidente Lula prometeu para o estado do Pará. Nessa provocação vou construir um cenário onde esse incêndio apenas acaba jogando luz no conceito de administração pública criativa que o governo Lula 13 está propondo para a população. Antes de construir esse cenário, aquele velho trato de sempre, você deixa o seu like, se inscreve no canal e, se possível, faça um apoio para esse grande QR Code que está no canto da sua tela. É uma troca simples, eu te trago uma provocação e você deixa pelo menos o seu like. Eu vou estar trazendo esse incêndio da COP como pela perspectiva de ponto de inflexão, tendo ponto de inflexão enquanto ponto de não retorno ao patamar anterior por conta da pressão exercida pela força do objeto em determinada direção. A população, ao longo dessa janela política polarizada, teve acesso a vários tipos de críticas de diversos campos ideológicos, seja comunista, socialista, liberal, conservador, e foi exposta a várias referências imagéticas sobre o que é governabilidade, e conforme o tempo está passando, o conceito do que é populismo, que é aí um conceito de governabilidade, vem se tornando mais nítida. Estamos vendo uma síntese de um conceito de como se fazer algo, de como se executa essa governabilidade. O Tribunal do Tempo está finalizando mais um veredito conceitual. E se tu compreender que, independente do que se projete, a população está começando a compreender o que é populismo e o que é governabilidade, você mata praticamente toda essa provocação, inclusive a ideia central, que é de populismo digital. O ideal do brasileiro sobre política é muito baseado na essência social do Brasil enquanto país, que é a essência sobre o Estado. Os brasileiros se juntam sempre quando é o Estado. O conceito de política com a influência das redes sociais tem demonstrado uma característica mais neoteocrática do que funcional e administrativa. É uma miragem, uma projeção de números e informações sem a honestidade da realidade. São distorções claras e projetadas, sabendo que não haverá nenhuma resposta ou revide crítico. A sociedade se organiza de maneira orgânica e tende a aceitar ou refutar mudanças se baseando nos seus acúmulos e acesso de valores de propósito de ciclo de vida. E mesmo os mais centro-esquerdas que defendem alguma medida mais populista e que sempre olham para uma possível melhora do ambiente já entenderam que tudo que foge do custo existencial dos indivíduos é só perfumaria ideológica. A COP30, a realidade é que não agrega em nada na realidade do povo paraense e nem na do brasileiro num todo. É só uma perfumaria, é só um fingimento de administração. Então, assim, fica muito nítida que toda a COP é só uma propaganda estatal, tanto para dentro quanto para fora do país. O governo Lula 13 está se baseando na propaganda e publicidade para poder vender milagre de miragem de governabilidade. O governo Lula está projetando intenção de ação como resultado. Os resultados são sempre a semeação de uma nova oportunidade, de uma possível oportunidade. A glória do governo Lula está na propaganda da sua vontade de fazer e não na realização do feito. Então, eu falo que vou deixar e vou propagandear a intenção de deixar, mesmo que eu não deixe nenhum legado. Em relação ao governo, prefiro ficar com a opinião do chanceler alemão, que o momento de maior felicidade foi ter saído do Brasil. Os agentes políticos estão tratando a gestão e administração dos espaços públicos como uma grande novela digital. O que importa é a sinalização de que as demandas irão ser resolvidas. A desgraça social geradora de poder estético e capital
capital político, agora tem uma miragem digital para arrecadar isso tudo de maneira mais fácil. Um castelo de lona de 5 bilhões ao lado de um valão cheio de urubus que acaba servindo de banheiro de banho público é um grande exemplo de uma sinalização vazia e sem nenhum valor social. E, obviamente, ao falar dessa COP, fica nítido que a intenção de deixar uma herança é loucura. Isso é uma falsa herança. Lula propagandeou e justificou a escolha do Pará como a oportunidade de deixar um legado, uma herança que seria usada por todos os indivíduos paraenses. O evento seria caro, mas manteria uma estrutura que beneficiaria toda a região. O governo sabia que iria ser uma merda, porém a imagem do guardião do meio ambiente, responsável por reuniões e sobre o clima, era o afago que o ego do Lula mais precisava no momento. Não era sobre resolver algum problema no Pará, era sobre capitalizar politicamente para o Lula e também para o Barbalho que tá lá aprontando um monte de besteira, um monte de merda há mais de 15 anos. O problema é que desde o início ficou meio óbvio que não haveria nenhuma herança, pois toda a estrutura era uma estrutura de lona, de plástico, coisa que vai batendo chuva, vai batendo sol, aquilo ali vai dissolver em 2 anos. E assim, usei o verbo era porque, assim, por mais que fosse de lona, ainda duraria 2 anos. Porém, pegou fogo e vão condenar boa parte da estrutura, deixando praticamente toda a estrutura inutilizada. E, independente da reclamação de um chanceler, uma estrutura inútil, sucateada e que recebeu reclamação de praticamente todo mundo que foi, a leitura é que o Brasil deu um passo gigante rumo a alguma coisa. Rumo para onde? Ninguém sabe. Mas foi um grande passo. A imagem digital acabou valendo mais que os fatos reais, inclusive a ideia de gasto funcional, que é algo mínimo na gestão do Estado. 65% da população do Pará não tem esgoto e moram em favelas. Tu não precisa ser muito desbalanceado intelectualmente para entender que o povo do Pará precisa de tudo menos um centro de convenções feito de plástico. O senso de prioridades do gestor público, um requisito mínimo, foi substituído por fetiche estético. O gasto não tem função social, ele tem aí potência de projeção. A estrutura funcional do Brasil já é frágil e a que existe ainda é defasada. Eu já trouxe em algumas provocações a ideia da romantização e normalização do agente público não ser um bom gestor, mas sim usar a máquina pública para o uso e ganho pessoal, pelo fato de representar determinados grupos na sociedade. Esse caso acaba deixando claro que 5 bilhões em estrutura para a cidade tem menor valor que um evento fora de hora que não deixará nada além de prejuízo. Então, assim, é muito difícil tu olhar para um cenário futuro e não ver o Brasil naquela velha história do sapo fervido, que vai esquentando e ele só percebe quando morre. O que já estamos vendo é uma espécie de inanição funcional. Agentes políticos e mídia estão promovendo eventos superfaturados, seja no Rio de Janeiro, seja no Pará, para disfarçar a incapacidade de resolverem problemas básicos do funcionamento do Estado. Não temos uma saída para resolver problemas, muito simples. É só promover algo que seja visto como um alívio do dia a dia, como algumas ministras já falaram. Os eventos são só uma distração para a vida dura do brasileiro. Então, assim, não consigo resolver a inanição de funções básicas do Estado, mas vou te distrair para que tu não perceba que a vida tá ficando muito dura. O brasileiro médio se acostumou a não compreender as próprias necessidades e nem adianta falar da importância da estrutura funcional do Estado, porque já foi derretido toda a imagética do indivíduo pela ideia de descredibilizar e relativizar a coisa pública. Estado se tornou algo ruim no imaginário da massa. Tem que ser jogado fora, tem que ser privatizado e sem considerar o porquê que essas estruturas existem. As pessoas realmente acreditam que se o Estado perder suas funcionalidades, ele vai se estabilizar sozinho e vai se desvencilhar da sociedade, que elas não vão carregar aí o peso dessa merda colossal, o que é obviamente idiotice, porque quanto menor o Estado,
maior o gasto da população, porque ele vai ter pouca arrecadação e quem vai pagar essa arrecadação é o consumo, é o acesso do povo. E toda essa palhaçada, todo esse populismo do Lula muito baseado nesse populismo produtivo, que é algo que o brasileiro acaba passando pano e não se importa. O brasileiro tem a maldição do roubou, mas fez. E quando você olha para esse cenário, esse evento no Pará, você nota que a tentativa de projetar uma grande realização foi o maior objetivo do presidente Lula. O cenário político está tão esquizofrênico que isso acaba passando a ser algo natural. Não se fala desse acontecimento como uma desgraça burra e previsível, e sim como algo que acidentalmente tirou um tijolinho de toda a realização do Lula no Brasil, do coraçãozinho do paraense. Então, assim, não foi um erro burro, foi apenas aí um acidente que o paraense vai acabar sentindo falta no futuro. E ainda é capaz do povo achar bom gastarem mais uns 3 bilhões para reconstruir o castelo de lona do governo Lula. Então, assim, não há algo como consciência ou noções sobre como funciona a coisa pública, sobre a urgência do próprio ambiente. As pessoas realmente não entendem que a arrecadação pública se dá na lógica neoliberal, onde o governo cria dinheiro através dos bancos e joga esse dinheiro criado em categorias com alta rotação econômica, como a de sobrevivência, cesta básica, água, luz, remédio, gasolina, isso tudo para poder acumular recursos por conta através aí da carga tributária. O dinheiro tem processo de captação, não é uma magia, não é mágica. E com a economia travada, o governo vai travar, obviamente, e vai roubar o dinheiro do povo para fingir bondade em rede social, em projeção digital. Então, assim, indo para uma segundo bloco, trazer uma ideia que visa reduzir um pouco dessa bagunça toda sobre reajuste estrutural, a essência da ideia sobre reconstrução nacional. Qualquer estrutura que seja proposta ou feita no Brasil será apenas um remendo, uma gambiarra que vai ignorar as demandas demográficas da cidade. Então, assim, não existe outra alternativa além da redução das 5.600 cidades para 1.100 cidades bem planejadas para uma população máxima de 200 mil pessoas, equalizando demografia, estrutura, espaços e profissionais que vão ocupar esses espaços. O Brasil tem que ser reconstruído para comportar demograficamente as demandas da sociedade. A COP30 foi e seria um desastre em qualquer cenário pelo fato do estado do Pará e a cidade de Belém não conseguirem nem suportar um fluxo de menos de 10 mil pessoas novas na cidade, gerando um grande colapso funcional. Então, deu pau na energia, deu pau no fornecimento de água, deu pau na internet. Esse evento só demonstra a realidade que é a administração do Pará e a administração do Brasil, que são apenas uma sobreposição de um monte de merda. Então, trazendo uma segunda ideia, ao meu ver, o Brasil peca muito em não ter um curso de política, um curso de gestão pública. Esse populismo digital é fruto da falta de noção do povo sobre o que é a estrutura e funções públicas. O agente público sai do povo. Se o povo é desorientado, a tendência é que o agente público e político também seja desorientado. Sou a favor de se forçar políticos a terem uma graduação mínima para governar e administrar espaços públicos. Para todas as profissões se exige qualificação mínima. Na política não se aprende o mínimo de como se analisa e executa funções públicas. É preciso gerar um mínimo de noção e compreensão sobre as funções que serão exercidas, pelo menos visando reduzir aí o desvio de função que nós vemos os agentes públicos executando na cara dura. E, obviamente, grandes eventos desse tem que ter uma análise de requisitos mínimas, tem que ter alguém que olha e fala assim, cara, isso aqui não dá, não só para a vida pública, mas também para eventos globais que envolvam a imagem do país. Não dá para o Lula queimar ainda mais a imagem já destruída por suas falas inconsequentes e muito loucas. Tem que haver um mínimo de análise e estudo de onde e como vamos sediar eventos que possam construir alguma imagem do país. O Brasil vem se isolando do restante do planeta com ações que comprovam uma inferioridade social de se produzir algo minimamente agradável e útil. É nítido que estamos projetando alienação para dentro e inferioridade para fora. A pergunta que fica é, por que tanto desgoverno? Existe algum interesse em tanto desgoverno? Então, assim, fica muito nítido que essa facilidade de fazer merda do governo Lula passa muito por essa corrupção crítica. Trouxe uma provocação falando sobre espaço crítico e a perversão
e abstração de conceitos na mídia para manter a massa alienada. E é basicamente a situação do Pará e a situação atual do governo. Se o governo fosse receber críticas pesadas por má administração, duvido que teríamos tanta merda. Porém é aquilo, nem tudo se torna o ideal. Não dá para esperar que a mídia tenha um papel minimamente digno. Então assim, trazendo aí algumas provocações, fica uma pergunta: qual a sua demanda? Quais as suas necessidades de ciclo de vida e acúmulos básicos? Tu se vê mais ou menos tentado a ser comprado por intenções digitais, enquanto essa projeção de mundo ideal acaba te afetando e afetando as suas metas pessoais, porque toda essa projeção vem de vendedores de ilusão. O agente ou polo ideológico que você mais se aproxima tem soluções calculáveis ou só projeção de ideal? O mundo seria perfeito se acontecesse tal coisa. Existe conexão com a realidade ou só projeção de propaganda? Fica o questionamento. Se sim, evite ou procure alguém que projete alguma coisa minimamente calculável. Então é aquilo, moral da história: a Flop 30 é uma palhaçada anunciada e protegida por intenção ideológica. Levar o evento para o norte é uma retribuição histórica para o povo sofrido do norte. O problema é que as pessoas ignoram quem deixou o povo na merda 20 anos seguidos. Enfim, é sobre aquelas velhas loucuras que as pessoas acabam deixando passar. Inclusive, essa loucura de sinalização histórica. Como o evento foi uma merda e não dá pra chamar meia dúzia de lona queimada de estrutura, o que vejo é que a narrativa está na sinalização de simbologia do que significa a Amazônia. É algo abstrato demais para você e eu, favelados fétidos, entendermos. É algo não material, para além do material, é o significado de abraçar o povo do norte. Então assim, é uma construção de gambiarra. Ou a gente decreta um fim dessas gambiarras, ou esses agentes públicos e políticos vão declarar o nosso fim. Quanto mais estrutura for construída, pior ficarão os estados do Brasil. Se não houver uma reconstrução, acho difícil qualquer melhora na função das estruturas do estado e na vida do cidadão médio, beleza? Toda provocação é uma revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito de sagacidade. Não siga o rebanho de acreditar que temos que acabar com o Estado, temos que destruir tudo, pois ele será sucateado e vendido na nossa frente. E o pior de tudo é que vamos pagar o processo de sucateamento e depois de vendido, pagaremos o custo de manutenção do trambolho estatal, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se trouxe alguma reflexão, deixe seu like, siga o canal e faça um apoio para esse grande QR Code que está na sua frente aqui no centro da tela, beleza? Então até a próxima provocação, fica com Deus, um forte abraço!